terminei o ensino médio em 2019, junto com o PIBIC Ensino Médio da Fundação Joaquim Nabuco. Eu concluí o ensino médio em 2019. Eu concluí meu ensino médio em 2020. Tive início em 2018 e concluí em 2020 na pandemia. Concluí em 2020. Terminei o ensino médio em 2021. Eu concluí no ano de 2022. 2023. Eu terminei meu ensino médio em 2023. Eu concluí o ensino médio em 2024. 2024. Acho que hoje eu tenho muito mais visão do que é o ensino médio do que eu tinha. Ensino médio principalmente público, né? O que eu tinha era quando eu como estudante é aquilo. Quando você passa por aquilo, você às vezes não está refletindo sobre o que você está vivendo ali naquele momento. E esse tipo de reflexão eu comecei a fazer posteriormente. Recentemente, inclusive, né? Trabalhando com isso. Mas enquanto você está passando pelo ensino médio, você reflete pouco sobre onde você está inserido, o que é a escola, como eu estou me preparando. Enfim, algumas reflexões, lógico, sempre surgem, mas não com essa carga de análise que hoje eu consigo fazer, né? A oportunidade deles é essa, de poder tá contando com o nosso apoio, deles olharem para o que eles estão vivendo hoje com um olhar mais desperto, né? Que eu na minha época não tive, porque eu não participei de um projeto como esse que, se eu tivesse participado, me colocaria muito mais a refletir sobre o que é a escola, sobre o momento que eu estou passando e tal, do que o que eu vivi. Esse é outro detalhe, a gente trabalha com ensino de sociologia, que é uma coisa que na minha época não existia. Eu nunca tive aula de sociologia no ensino médio, os ciências sociais, nunca soube o que era. Entrei na universidade para fazer ciências biológicas e só depois, no mestrado, é que eu migrei para ciências sociais, ainda meio sem saber também o que seria, né? Eu fui descobrindo ao longo do mestrado. Então, eles já têm a oportunidade de saber um pouquinho disso agora, né? Não só porque a sociologia está no currículo, mas também porque estão participando de um projeto de pesquisa já nessa área. Feliz, né? Assim, eu me senti aliviado, né? Porque eu nem esperei terminar o ensino médio. 2023, eu fui convocado. Aí eu terminei de noite, então eu me senti aliviado quando terminou, porque estava sendo uma carga horária muito grande estar no exército e estar na escola. Bem feliz, mas também ansiosa, porque, né, sem saber o que vinha pela frente. Triste e perdido. Acho que, para falar a verdade, eu me senti com medo, porque com o fim do ensino médio a gente entra de fato na vida adulta, né? E com ela vem uma série de mudanças. É muito insegura, né? Eu não sabia muito bem o que fazer, não sabia para onde ir. Foi um pouco louco, assim, porque ao mesmo tempo que me deu saudade de algumas coisas, por outro lado eu tava querendo viver muito a minha vida no quesito de iniciar logo minha faculdade e agora eu tô querendo super concluir pra prestar concurso público e tudo mais, mas o ensino médio, especificamente na área pública, me ajudou muito porque me forneceu muitas oportunidades de vida e tudo mais. Quando entrei na faculdade eu não me senti super lotada porque no ensino médio eu já fazia várias coisas, então eu acabei que fiquei bem mais leve por conta das coisas que eu já vinha aprendendo no ensino médio. Foi muito rápido, né? Que quando eu acabei o ensino médio em dezembro, em janeiro eu já entrei na universidade, então não deu nem tempo de, sentir assim, sabe? O vazio. Então, eu só vim sentir mesmo assim quando iniciou as aulas, né? Que aí eu não tava com os meus, com os meus amigos, né? Acho que todo mundo fica meio nervoso, né? Porque eu passei 3 anos convivendo com os mesmos amigos, né? Passei 2 anos com o pessoal da Bolsa, aquele PIBIC. E aí foi a minha primeira vez em 3 anos, né? Assim, sem estar junto, né, deles. E agora é uma nova fase, né? Foi muito diferente para mim a mudança de rotina, porque eu estudava integral. E ainda mais diferente ainda porque eu vim de colégio particular durante o meu ensino fundamental, na verdade durante toda a minha vida, e aí no ensino médio que eu fui para escola pública e aí foi para um integral, então foi bem diferente
tanto chegar ao ensino médio quanto terminar. A cobrança em si ela é maior, né? Quando você termina o ensino médio. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou pensar daqui pra frente da minha vida? Mas é uma coisa que a gente vai trabalhando e vai continuando a pensar, né? De acordo com o tempo. Foi um misto de emoções, tanto que hoje em dia eu me arrependo muito na época, mas assim, eu tinha uma mentalidade muito imatura. Assim, eu fui na época fazer cursinho para vestibular, mas eu tinha muito preconceito com faculdade privada. Aí minha nota só dava pra passar na faculdade privada, era boa, mas dava pra passar no curso que eu queria em faculdade privada, mas acabei não fazendo. E aí eu acabei fazendo um técnico, veio a pandemia, né? Acabou que veio a pandemia e bagunçou minha vida todinha. Comecei a trabalhar como um aprendiz, já vim aprendiz, e fiz os técnicos de farmácia. Atualmente sou técnico de farmácia e agora vou começar, mês que vem, a faculdade de farmácia. Eu me senti muito feliz em iniciar algo que eu sempre esperei viver, que foi cursar psicologia e viver a vida acadêmica. Nos primeiros momentos eu me senti um pouco perdido, pois ainda não tinha uma perspectiva de o que fazer após terminar o ensino médio. Mas logo então eu refleti um pouco, vi minhas possibilidades e decidi que o que eu queria para o futuro era a licenciatura em Educação Física, que era uma área que eu já tinha interesse desde antes do ensino médio. Com medo do futuro, porque faz tantos anos na escola e do nada acaba isso repentinamente, então eu fiquei meio sem rumo. Por enquanto, fiquei pensando muito, com ansiedade. Os meus planos sempre foram terminar a escola e ingressar direto na faculdade. O meu primeiro plano foi entrar na faculdade. Logo, minha primeira opção. Logo quando eu terminasse o ensino médio, na minha cabeça era entrar na faculdade. Eu tinha um plano definido para depois da escola, que eu tinha certeza, e era uma meta. Tanto que eu fiz curso pré-vestibular e tudo mais, que era passar na faculdade. E eu consegui passar. Eu estou fazendo psicologia na UFPE. Sim. Entrar na faculdade, começar a trabalhar e agora, né, minha meta é conseguir um estágio. Acho que o primeiro e principal deles era entrar na faculdade, mas na minha vida pessoal eu ainda tinha muitos outros planos a serem feitos. Se casar, tirar a carteira de motorista, adquirir meu primeiro automóvel, esse tipo de coisa. Sim. Fazer alguma faculdade relacionada com humanas, acabou sendo direito e era isso. Sim, eu já tinha há um bom tempo definido, porque a minha trajetória do ensino médio e os projetos que eu participei me fizeram definir meu destino, digamos assim, do que fazer depois. Eu sempre quis cursar a área das tecnologias, de engenharia, porque eu sempre quis trabalhar com essa área. Principalmente de um projeto que eu comecei a participar desde os 11 anos, que é uma equipe de robótica, mas também pela ideia de pesquisar que eu tive com o PIBIC no meu ensino médio, que eu gostei muito. Eu já gostava de pesquisar coisas, mas o PIBIC me aprofundou mais nessa área, que não só na área tecnológica, mas também na social, em questão de pesquisa, para saber como eu posso ajudar com a tecnologia as pessoas, como eu posso influenciar a vida delas. Em tese, começar a faculdade, né? Só que com a questão da pandemia, do Covid-19, então eu não tinha certeza de como ia ficar essa dinâmica. Aconteceu que a gente não conseguiu iniciar o curso logo no início do ano seguinte, que é o normal, né? Então aconteceu que eu tive que esperar um ano e ficar em casa durante um ano para poder iniciar o curso só em 2022. Então, eu tinha sido aprovada, mas eu tive que aguardar esse período de um ano aí por conta da pandemia e eu tive que ficar em casa durante esse período. Já meu plano, maior era entrar na universidade. E caso eu não passasse, né, eu ia fazer o Enem de novo. Eu tinha um sonho de todo mundo, né? Aquele sonho de filme americano, de acabar a escola, ir pra faculdade e ter a vida perfeita, né? Casa, carro, que a gente sonha em ter. Eu sabia que eu tinha que entrar na universidade, era o meu objetivo, que eu tinha que ir pra faculdade. Trabalhar independente. Eu sempre tive essa
questão de desejo muito grande, de ter uma liberdade, de ter independência. Então, além da faculdade, eu tinha na minha cabeça que eu iria estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Coisa que eu fiz desde o começo da faculdade. Sempre tive planos definidos. Agora, eu sempre fui uma pessoa muito adaptável. Então, se a depender meu plano não desse certo, eu já estava preparada para o plano B, para o plano C, para o plano D. Mas o meu foco sempre foi muito planejadinho, assim. Sempre soube o que eu queria fazer, o que eu queria fazer depois, e depois. No ensino médio, era passar na minha faculdade, de preferência pública, né? Aí não rolou de ser federal porque direito custa uma nota muito alta, mas passei pelo ProUni, mas o foco foi não pagar nada. Aí passei pelo ProUni e agora já, como eu tô fazendo, né? Tô querendo concluir a faculdade para poder prestar o concurso público. E aí depois disso, me estabilizar, independência financeira e tudo mais. Eu passei 2024 estudando de novo pro vestibular. Eu tinha, né, em 2020, estudar para o Enem e entrar na faculdade, ou conseguir um trabalho até, enfim, até entrar na faculdade, mas eu só consegui alcançar esse plano mesmo em 2021, que eu consegui focar no Enem e entrar em 2022. Confesso que eu não tinha nenhum plano. Eu ainda estava na fase de deixar a vida me levar, e quando eu terminei o ensino médio, me senti um pouco perdido por conta disso. Mas eu aproveitei a oportunidade que a vida me deu, fiz o Enem e consegui a vaga na UFPE. Então, a vivência, né, com os alunos no PIBIC Ensino Médio, os alunos que estão no ensino médio das escolas públicas, no caso a escola de tempo integral, né, é um momento bem singular para nós que estamos na orientação, como orientadores do PIBIC Ensino Médio, da iniciação científica, como também para eles que nunca tiveram essa experiência, né, de ter um professor, professores de uma casa de pesquisa. E aí nesses encontros, nesses momentos que são encontros semanais e com blocos temáticos, pesquisas e outras atividades e oficinas, a gente vai acompanhando o crescimento desses alunos e alunas, né? De repente a gente nem sente que alguns criaram um laço com você, sem você perceber que esse laço foi mais, né, um laço mais estreito, né? Então é uma experiência única trabalhar com o PIBIC Ensino Médio. Parece até que a gente está exagerando em dizer isso, mas não é, porque é um grupo pequeno, onde você tem condições de interagir. Isso é, por um lado, vamos dizer assim, ruim, porque você quer ampliar o grupo, mas a interação com o grupo menor também dá mais possibilidades, tanto para a gente como para eles, né, de expandir, né, algumas experiências. Ao ponto de jogarmos bola juntos, né, fazer piquenique. E esse momento de aprendizagem ele não é só nas experiências temáticas, só nas oficinas, né? Ele é bem mais ampliado do que isso, né? Mas eu também acho que a escola que a gente tem hoje, pelo menos até o tempo que eu fiquei, 23, ela favorecia muito também esse movimento com o PIBIC Ensino Médio, né? O espaço da escola, a gente teve um acolhimento muito grande da escola, então tudo que a gente planejava, projetava junto com a escola, a gente conseguia realizar. Então acho que isso agrega, né? Agrega valor à experiência e enriquece nosso trabalho. Minha mãe já tem graduação, ela é graduada, tem pós-graduação e de certa forma já vem como um incentivo para mim, né, cursar essa etapa seguindo com a área acadêmica, né, já vinha como uma inspiração de casa, né, e acabou sendo atrelado com os meus planos, né, durante o final do ensino médio ali foi um pouco difícil de saber exatamente qual área que eu queria cursar, né? E justamente por conta da pandemia que trouxe essas dificuldades, essas dúvidas, mas eu já sabia que queria seguir com a área acadêmica e principalmente com a área de licenciatura. Vieram da minha família, a maior parte da minha família é militar, tenho o tio capitão, tenho o tio sargento, tenente, enfim, só pressão da família. A parte do meu sonho tudo começou na escola, no 9º ano.
em que eu comecei a escrever música e os meus amigos acharam legal e eu acabei continuando escrevendo e compondo as minhas músicas. Mas a parte educacional foi mais ou menos no 2º ou 3º ano que eu pensei tudo definido lá. Eu quero tecnologia, sabe? Acredito que a maioria deles venha de mim mesmo, sem qualquer influência externa. Bem, eu fui amadurecendo ideias a partir de mim mesma mesmo e dos meus gostos pessoais. Da minha família mesmo. Eu sou de uma família muito carente, então lá na minha casa a educação sempre foi um privilégio. E aí, quando eu tive a oportunidade de vislumbrar outras realidades, a minha família me influenciou a buscar a universidade. Os meus pais sempre me incentivaram muito a continuar com os estudos, né? Porque por causa de condições de trabalho, oportunidades e tudo mais. Então isso foi uma coisa que eles reforçaram bastante durante a minha criação. E durante o PIBIC também, que a gente trabalha, né, com pesquisa e tem contato com o mundo acadêmico, né, com os orientadores, eles também fomentam isso. Acaba que me despertou mais ainda a vontade de seguir no meio da pesquisa. Então isso também me incentivou a continuar estudando pro vestibular e ingressar na faculdade, né? Vieram dos meus pais, porque meus pais, eles são as únicas pessoas com curso superior da nossa família. E aí eles, desde pequena, sempre deixaram claro pra mim que a universidade pra mim só vai servir se for pública. E aí, desde sempre, eu cresci com essa ideia na cabeça, de que quando eu terminasse o ensino médio eu teria que estudar, me esforçar pra entrar na faculdade pública. Meus planos de fazer faculdade tinha muita influência de casa, por saber que isso provavelmente, posteriormente, ia me gerar uma estabilidade financeira, mas sempre as escolhas, independentemente de área e tudo mais, sempre foi algo muito meu. Eu que escolhi o que eu achava que era bom pra mim, o que eu achava que ia combinar e tudo mais, enfim. Sempre veio muito com a influência da escola também, principalmente, né, porque eu sempre provocava os professores, faz aquela entrevistinha para saber o que é que os alunos querem de curso, para ver... tem um nomezinho, eu esqueci agora, mas era para saber o que é que os alunos queriam, para que área eles pendavam mais, sabe? Mas acho que a maior influência era de casa. Não, a minha família toda, todo mundo sempre trabalhou e sempre valorizou muito o trabalho lá em casa. Minha mãe, particularmente, sempre valorizou muito o estudo. E eu tive essa questão de estudo com ela, porque além de querer, né, assim, dar orgulho e tudo mais, eu também sempre gostei muito de estudar. Mas como também vinha esse lado de trabalho, eu sempre quis conciliar os dois. Então foi mais de casa mesmo que veio. O PIBIC e o movimento estudantil contribuiu muito para a minha escolha de seguir as ciências humanas. E então aí acabei indo mais para a parte do direito. Então, meus pais sempre me orientaram a estudar, mas eu acho que, entrar na universidade, eu acho que foi mais coisa minha também. Porque, desde o meu ensino médio, essa era a minha prioridade, entrar na universidade. Foi uma orientação deles também, mas eles não, me pressionavam, você vai ter que fazer universidade, não. Mas eles orientavam, né, e aí eu que decidia qual eu queria fazer, mas sempre foi na minha cabeça, sempre foi fazer a universidade. Os meus planos, acredito que eles sempre vieram muito de mim mesmo, assim. Eu sempre gostei muito de estudar a cabeça das pessoas. Aí, quando eu descobri que isso era um curso de faculdade, eu sempre quis fazer psicologia. Da minha família, da minha mãe, de mim. Então, o PIBIC, ensino médio, na Fundação Joaquim Nabuco, acontece num momento muito importante da vida dos estudantes, né? É um momento muito rico. Isso faz com que a gente tenha contato com os estudantes no momento que eles estão tomando determinadas decisões que às vezes não são decisões tão fáceis de tomar. Então cria às vezes uma certa ansiedade, até uma angústia, né? Porque, enfim, estão prestes a tomar uma decisão dos próximos passos nas suas vidas
e passos que definem como os orientadores são normalmente, né, pessoas que já têm uma experiência profissional acumulada. Isso é importante e traz para os estudantes e as estudantes do ensino médio que vêm para o PIBIC uma troca importante. Que desafios você tem à medida que você entra na universidade e na universidade você está definindo sua perspectiva profissional. Então eu tenho a impressão que isso é algo muito importante, né, para quem está tomando decisões que são decisões que dizem respeito à atividade profissional. Essa experiência trazida pelos orientadores e as orientadoras são recebidas de forma bastante ampla, né, e aberta pelos estudantes e as estudantes que participam do programa. Então, acho que há uma contribuição. Para mim, todas as edições que eu tive participação no PIBIC, elas foram muito especiais, né? Eu fiz parte desde o início do PIBIC. Como cada grupo é muito diferente um do outro, termina que cada um é rico à sua maneira. Eu não estou fazendo política nem populismo com isso, né? A definição dos temas teve muito a ver com o perfil dos estudantes e das estudantes que entraram naquele ano, e todos os ciclos foram cumpridos de maneira muito satisfatória. Sim, Consegui. Sim, não foi no tempo que eu esperava, mas eu acho que foi uma etapa boa mesmo assim, que eu pude amadurecer mais antes de começar a faculdade, de fato. Sim, eu já comentei que eu consegui passar. Eu fiz o curso que eu queria mesmo, desde do primeiro ano do ensino médio, que é Psicologia, na Universidade Federal de Pernambuco. Acho que sim. Eu planejei, mudei muitas vezes, tanto que depois que eu saí durante o ensino médio e depois que eu saí do ensino médio, eu queria algo baseado na área de TI. Na verdade, como todo mundo, eu já quis muita coisa. Mas eu saí com isso, querendo TI e tudo. Tanto que eu comecei o curso, fiz 2 períodos, mas aí eu mudei, assim, análise e desenvolvimento de sistemas. E aí eu na Uninasal também. E aí eu mudei para publicidade e propaganda porque eu vi que comunicação, independente da área, sempre foi uma coisa que eu tinha muito apreço, tanto como hobby, tanto para trabalho. E unindo os dois aí que para mim foi maravilhoso. E aí eu comecei publicidade e propaganda. Sim, inicialmente eu havia planejado ingressar na Federal. Acabou que eu consegui a bolsa de 100% na Unifafiri e eu fui. Depois eu passei na Federal, mas eu continuei na Unifafiri. Mas sim, no que eu planejava. Sim, com certeza. Até agora, no momento, sim. Sim, consegui sim. Bom, eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente eu estou ainda, né, não finalizei o curso, mas eu entrei em vários projetos, tanto relacionados a cinema quanto relacionados à publicidade. Eu aprendi a mexer em equipamentos de audiovisuais de forma mais técnica, deu uma ampliada no meu portfólio melhor. Então, assim, eu estou conseguindo seguir o caminho que eu quero, sabe? Só falta eu me achar nessa área, mas em qual área específica eu quero, mas eu estou no caminho que eu sempre pensei quando eu era adolescente. Mais ou menos. Eu logo entrei para a faculdade e procurei estágio. Eu tentei o Enem, eu não fui para o mercado de trabalho não, eu fiquei estudando. A minha mãe conseguiu me dar essa oportunidade de continuar estudando. O que eu fiz logo após concluir o ensino médio foi estudar, estudar, porque a gente às vezes pensa, nossa, eu quero logo me livrar da escola para parar um pouquinho de estudar, mas eu acabei estudando foi mais, né? Porque tem essa loucura do Enem e qual concurso você vai seguir, o que é que você vai fazer agora, enfim. Eu acho que a coisa que eu mais fiz foi estudar. Apesar de que eu dei umas fériasinhas para mim, sim. Eu entrei na faculdade com 17 anos e aí um mês depois, que foi quando eu fiz 18, eu já comecei a trabalhar no shopping. Eu passei 2024 estudando de novo pro vestibular. Quando eu terminei o ensino médio, minha vida se resumiu a esperar o SISU abrir, o resultado sair e tudo mais. Minha vida ficou girando em torno disso. Quando saiu a aprovação,
Eu só fiquei esperando a faculdade começar e arrumei um trabalho, que não é mais o que eu faço hoje, porque atualmente eu sou estagiária. Mas foi basicamente isso. Assim, eu entrei pro exército, antes de concluir. Mas depois de concluir, eu acabei conseguindo me profissionalizar dentro do exército, vendo que era a minha área, superei alguns desafios, enfim. Foi legal. Eu entrei no cursinho. Eu concluí, no caso, eu já apliquei minha nota do Enem no SISU. E aí esperei dar o último dia, né, para sair o resultado. Aí quando saiu o resultado, foi em janeiro, eu fiquei, fevereiro e março sem aula, aí minhas aulas começaram em abril. Assim que eu concluí o ensino médio, né, depois que passou aquela parte do SISU, eu me foquei muito em começar a estudar o assunto da faculdade, porque a parte de exatas para a engenharia é uma distância muito grande do que você aprende no ensino médio para o começo do cálculo em si. Então, eu comecei a estudar, mas eu acredito que eu deveria ter estudado mais. Bom, já há alguns anos, um grupo de pesquisadores aqui da Fundação Joaquim Nabuco se reuniu para oferecer um curso, né, de especialização para professores do ensino médio, professores que atuavam na disciplina de Sociologia. A ideia inicial era que fosse um curso de especialização, mas aí a gente acabou fazendo um curso de mestrado, então era mais ou menos na época que foi as disciplinas de Sociologia e Filosofia se tornaram obrigatórias no ensino médio. Pelas nossas pesquisas, inclusive da época, né, a gente sabia que a gente ia ter um problema de formação de professores para atuar nessas duas disciplinas, então a gente resolveu, e foi um momento que o Ministério da Educação, a CAPES, estava interessada também nessa discussão da formação de professores. Então a gente criou o primeiro mestrado profissional para formar professores para atuarem na sala de aula, né, na sociologia escolar. Isso depois virou um mestrado em rede nacional, que hoje tem 16 instituições vinculadas. Paralelo a isso, a gente começou a ter um contato muito próximo com a escola pública e com o ensino médio. Primeiro porque os professores, né, que vinham para o nosso mestrado eram professores da escola pública, eram professores do ensino médio. Daí a gente começou a pensar, bom, a gente está dando aula para professores do ensino médio, mas nós mesmos nunca fomos, né, professores do ensino médio. Então, isso é uma carência, talvez, na nossa formação. Então, a gente resolveu ir para a escola pública. E essa nossa ida para a escola pública, ela ocorreu por meio do PIBIC Ensino Médio. Então, surgiu o edital, nós submetemos um projeto para esse edital e fizemos o que a gente chama de Sociolab, né? Então, a gente começou a ter contato com os estudantes do ensino médio, a gente começou a construir uma proposta de PIBIC Ensino Médio muito nossa, né, pioneira, digamos assim, que levasse a sociologia, as ciências sociais para o ensino médio, mas nessa pegada de ciência, né? Então, fosse discutir com jovens que sociologia, que as ciências sociais são ciência, né? Porque o jovem muitas vezes acha, as pessoas em geral, o senso comum, que ciência é o laboratório, né? É a química, é a biologia. Não, ciência social, né? Então, nós levamos esse debate para o ensino médio e fazia muito sentido para nós, porque a gente está numa casa que é uma casa de ciências sociais, uma casa que foi fundada por um dos principais cientistas sociais, sociólogos, né, do nosso país, que é o Gilberto Freire. E, para além disso, né, o Gilberto Freire foi pioneiro no ensino de sociologia no Brasil. Então, fazia muito sentido a gente criar esses projetos aqui dentro da nossa instituição. Bom, aí apareceu uma oportunidade que a Viviane vai falar um pouco. Essa oportunidade é a pesquisa que a gente vai iniciar agora, que é a pesquisa Trajetória dos Jovens Pernambucanos, o que vem depois do ensino médio. Então, esse nosso contato com o ensino médio nos aproximou bastante da pesquisa educacional voltada ao jovem, né? E pensar o mercado de trabalho para o jovem, pensar o que vem depois do ensino médio também, né? Pesquisas no âmbito do ensino superior. E aí teve um momento agora que o Ministério da Educação colocou também essa preocupação
da baixa procura dos estudantes concluintes do terceiro ano do ensino médio para a realização do Enem, o Exame Nacional que dá acesso ao ensino superior. Então, nessa preocupação, a gente, ao conviver com os alunos e a ter essa demanda do Ministério da Educação, que a gente precisaria identificar, ok, se o jovem não está pensando em realizar o Enem, realizar o ensino superior, ele está pensando o quê? Então, o que vai ser essa trajetória do jovem? Ele está imaginando que futuros, né? E como é que a gente poderia, a partir dessa pesquisa, pensar estratégias, políticas públicas que tragam possibilidades de futuro para os jovens. A gente é cientista, né, crítico, então a gente critica tudo. Inclusive até mesmo essa afirmação, que tem um baixo interesse dos jovens, né, pelo Enem, né? Então, a nossa pesquisa ela tem 2 etapas. Uma etapa é uma etapa quantitativa, que a gente vai pegar os dados do Enem, a gente vai olhar esses dados, né, no filtro, para a gente observar realmente o que está acontecendo com o Enem, né? Por que caiu, e realmente caiu, o número de inscrições para o Enem. Agora, nos últimos 2 anos, houve uma recuperação. Mas a gente quer entender melhor esse processo, né? Quando o Enem surgiu, ele surgiu também com um exame de certificação do ensino médio. E isso provavelmente atraiu um público mais amplo, né? Do que somente aquele que está finalizando o ensino médio. Então, a gente quer entender um pouco o sentido, né? Se caiu, caiu, a gente sabe que caiu, mas vamos qualificar melhor, né? Vamos qualificar essa queda. E, no segundo momento, a gente tem a pretensão, que na verdade a gente já está fazendo, né? De fazer um estudo qualitativo, né? O estudo qualitativo serão entrevistas com roteiros semi-estruturados com esses jovens que acabaram o terceiro ano do ensino médio e em diferentes perfis. O jovem terminou a escola e realizou o Enem, o jovem que se inscreveu, mas não foi realizar a prova, e o jovem que não chegou nem a se inscrever. E aí essas diferentes perspectivas do que esses 3 perfis estão pensando para o seu futuro. A gente vai ter, com esses dados, né, a oportunidade de desenhar, né, iniciativas, né, que possam fazer diferença na vida do jovem. Acima de tudo, eu acho que é dar oportunidade para o jovem, de alguma maneira, poder escolher, né? É a questão do... Se eu não tenho alternativas, eu estou escolhendo o quê, né? Então, quais são as minhas alternativas? Exato. Propiciar para esse estudante, para esse jovem estudante, para esse jovem brasileiro, conhecer, saber o que ele tem de opções, entender qual é o lugar dele, onde a vista alcança, porque hoje o que a gente percebe é que o horizonte dele é muito curto, né? Ele olha ali, sumiu já o horizonte dele. A gente tem a intenção de ampliar esse horizonte para esse jovem. E é interessante como tudo isso vem assim da nossa vivência como jovem no PIBIC Ensino Médio. Exatamente. Eu costumo dizer que o PIBIC Ensino Médio foi uma das experiências mais interessantes, né? E dos projetos que eu toco aqui na Fundação, talvez seja o que eu mais tenho, né, uma afetividade, né? Eu tenho um envolvimento afetivo com o PIBIC Ensino Médio, inclusive dessa convivência com os jovens. A ideia do PIBIC Ensino Médio, inclusive, não é da gente chegar e ter um ar professoral e ditar coisas, dizer faça isso, faça aquilo. Muito pelo contrário. É de um diálogo intergeracional. Né? É isso que a gente faz. A gente leva nosso ponto de vista, nossa experiência, e eles trazem pra gente esse ímpeto, né? Essa energia de vida. Eu acho que tem sido uma experiência muito rica para a nossa formação de pesquisadores, inclusive. E há 8 anos, eles continuam tendo 16 anos, né? E a gente não. A gente vai ficando velha. É isso. É muito interessante, quer dizer, meio difícil porque a gente sai da escola que eu passei grande parte da minha vida, e a faculdade é uma experiência muito diferente. É o começo da vida adulta, então é muito estranho assim sair dessa fase da vida que seria a adolescência e partir agora para idade adulta. Com certeza, pensando no meu curso, eu diria que financeiramente falando, são geralmente, porque para você idealizar um projeto você precisa de recursos.
E nem sempre é fácil conseguir os recursos que você deseja, né? E assim, eu também tenho, no início da faculdade principalmente, eu tinha uns problemas com ansiedade social e na faculdade de comunicação isso acaba sendo bem importante. E aí acabou sendo um pouco difícil, né? Tipo, o ensino médio não ensina como a gente lidar, assim, com o mercado. A gente mais aprende na faculdade mesmo, a vera, sabe? No bruto mesmo. Então, eu tive essa dificuldade mais, né? A dificuldade social e essa dificuldade também de se engatar em projetos sabendo que talvez não seja do jeito que a gente gostaria que fosse ou que talvez não dê certo por conta de condições financeiras e aceitar isso. Foi... Acho que dá de cara com a vida, tipo, você deixa de ser um dependente para ser meio como fosse um peso na sua casa. A gente que é pobre sabe disso, né? Tipo, você cai a responsabilidade sobre você, mesmo que a sua mãe fale, vá trabalhar, você se sente obrigado, tipo, eu preciso trabalhar, preciso estudar. Eu não sou mais um estudante, agora eu sou um desempregado. A gente muda de status muito rápido. Primeiro que é um ambiente totalmente diferente do ensino médio, né? Tanto as interações sociais como o ambiente com os professores é um espaço completamente diferente, que você precisa se habituar com os períodos, com as cadeiras, com as mudanças, e principalmente em universidade pública em que você tem uma autonomia maior nesses cursos. Então, seleção de cadeiras e a grade de horários, tem muitas coisas que você precisa fazer sozinho e aí você precisa correr atrás disso. Então, no início foi um pouco complicado, mas que a gente tinha um apoio, né, da direção do curso, né, e a gente conseguiu apoio para poder passar por essa parte. Recursos mesmo, não tinha como pagar um cursinho, né? Como eu disse, a gente é de uma família bem carente, então eu não sabia onde buscar apoio para conseguir entrar na universidade. Eu não estava esperando que fosse ser tão árduo. Assim, eu confesso que eu senti um pouco de um choque. A universidade ela é consideravelmente mais difícil do que o ensino médio, do que a escola, né? Ela exige um comprometimento maior e aí eu tive uma certa dificuldade. Cara, aí é uma pergunta polêmica. Por quê? Quando a gente entra na faculdade, a gente imagina um universo completamente diferente e muito expansivo. Só que eu me senti colocada numa caixinha, sabe? Por mais que eu goste muito do meu curso, por mais que eu me identifique muito com o meu curso, quando a gente entra numa área específica, a gente só aprende aquilo ali. Na faculdade, a gente só pode fazer aquilo ali. Então, quando eu tô no ensino médio, que eu tô numa área onde eu tô participando como presidenta de um grêmio estudantil, aí aparece a oportunidade para eu ser bolsista na Fundagem e tudo mais. Então, assim, eu tô tendo um papel de liderança ali, eu tô ajudando meus colegas, eu tô apresentando projetos, eu tô dançando, cantando, tocando, como eu gosto de fazer. E na faculdade, não. Eu tô indo para aquilo ali, pegando os mesmos ônibus todos os dias, indo no mesmo horário, voltando no mesmo horário. Então, a gente acaba que se coloca numa caixinha. E aí, a minha maior preocupação é que a gente vai acabando esquecendo de coisas básicas que a gente aprendeu. Tipo, caramba, eu tenho uma bagagem massa, assim, do fundamental e do ensino médio, mas eu, na faculdade, acabei esquecendo de muita coisa, porque a gente não tá colocando aquilo ali em prática todos os dias, sabe? Em relação aos estudos, eu acho que, como na faculdade, você fica... É tudo você por você. Eu sou o tipo de pessoa que eu funciono sob pressão, então eu gostava de ter um professor ali, claro que tem como, né, criar laços e tudo mais com professores, mas eu acredito que na faculdade seja um pouco mais difícil. E em relação ao trabalho, o ambiente de trabalho em si, a convivência com as pessoas em ambiente de trabalho foi uma coisa que foi muito importante para o meu aprendizado. Foi a dificuldade e o medo de não conseguir passar de novo no Enem. Acho que medo mesmo de não dar certo. Pós-ensino médio, enfim, foram vários. Frio, sede, fome, mas é algo que qualquer um suporta, é tranquilo. É uma rotina completamente diferente e me adaptar foi meio diferente, sabe? A sensação de estar perdido, de ter muitos caminhos e não saber para onde seguir exatamente. Então, eu sou uma pessoa meio tímida, então
quando eu saí do ensino médio, eu estava muito acostumado ali com aquela rotina, com os mesmos amigos. Quando foi para a universidade, é uma coisa totalmente diferente, porque é você por si mesmo, entendeu? Ninguém vai ficar pegando na sua mão. E eu tive que... E assim, lá tem muitas apresentações que você tem que fazer. Se você não fizer, você fica dizendo, tem que apresentar na frente do povo. Então, esse foi o meu maior desafio, foi vencer essa timidez. Eu acho que começar independente, né? Porque depois que você acaba a escola, você não tem mais suporte de professor, não tem mais suporte de coordenação, mãe, pai, nada. A partir de agora é você e só você. Você que tem que se virar. Claro que às vezes você consegue amizade com algumas coordenadoras, professores da faculdade, você conhece pessoas, você monta o seu network, mas tudo você tem que conseguir independente. Então acho que o maior baque para mim nesse começo de vida nova foi fazer tudo sozinha. Eu acho que foi, no começo, eu acho que a falta de oportunidade ainda, sabe? Um pouco da falta de oportunidade. Mas é uma coisa que a gente vai trabalhando, estudando para tentar conseguir achar essas oportunidades. Foi a transferência do ensino médio para a faculdade, porque querendo ou não é um mundo totalmente diferente. E quando você sai do ensino médio com a idade que eu tinha, eu acho que eu tinha 16, 17 anos, e passo para um mundo totalmente diferente, que é o mundo universitário, é um choque muito grande. E a adaptação foi muito difícil, mas eu consegui me adaptar e atualmente estou seguindo firme na conclusão da faculdade. Eu acho que os meus maiores desafios era não ter ninguém que me dissesse exatamente o que fazer, tipo, tomar minhas próprias decisões. Não ter um professor para falar quais eram as matérias que eu precisava estudar para a escola, ou saber para onde eu tinha que ir na segunda-feira, depois que as férias acabassem. Eu acho que no início da caminhada, eu acho que eu estou sentindo mais agora que eu comecei o primeiro período da faculdade, que é lutar com a comparação, a competitividade dentro do meio acadêmico e também com esse novo meio que eu estou vivendo, que é muito diferente do ensino médio e da adolescência mesmo. A vida adulta é um campo minado, então eu estou me acostumando ainda. Acho que foi isso. Meu maior desafio ao entrar na faculdade foi me enturmar com as pessoas mesmo, porque eu tenho um probleminha de me socializar com novas pessoas, e ainda mais que na faculdade tem diversas pessoas de diferentes idades, então eu fiquei meio escanteada, meio ansiosa também. Eu tô mudando de rota até agora. Mas, assim, não rota de carreira. Eu tô mudando, no caso, rota dentro da carreira. Mudei, eu tinha pavor da área da saúde, sempre falava isso no ensino médio, falava que era o meu terror, eu queria direito. Só que direito é integral, então eu precisaria ficar trabalhando na faculdade pública integral, eu precisaria ficar sem trabalhar durante 5 anos, e pra mim, que a gente que é pobre, a gente não tem essa opção, ficar vivendo de bolsa e dependendo do governo, nem bolsa, né? Uma mixaria. Com certeza. Inicialmente eu entrei na UFRPE no curso de Biologia, mas o meu sonho sempre foi fazer Psicologia, mas eu não passei de primeira. Eu gostava de Biologia, mas o meu sonho sempre foi fazer Psicologia. Eu mudei porque eu não me identificava mesmo. Foi difícil, porque a federal, lá da Várzea, não era só uma questão de mudança de curso, mas também uma mudança de distância mesmo. Eu tive que agora pegar ônibus, né? Como eu moro aqui perto, eu ia para Rural andando. Para Federal, eu tive que começar a pegar ônibus, acrescentou mais um gasto na minha vida. A gente acaba que recalcula algumas rotas, né? Porque eu tinha muitos pensamentos, assim, de já fazer um intercâmbio na graduação, de muitas ideias, e aí com a volta já da pandemia, acabou que a universidade estava um pouco mais reclusa com essa questão de bolsas, e principalmente por conta da redução do orçamento da universidade, né? Então, eles demoraram um pouco mais para poder voltar com essas bolsas, e acabou que eu precisei ver uma outra forma, né, de calcular essa minha rota, assim, se era realmente necessário, se era alguma coisa que eu precisava fazer agora,
né? Se era algo que eu poderia passar mais para frente. Então eu fui recalculando toda essa trajetória e o que eu gostaria de fazer até então. É uma boa pergunta. Como foi? Bom, é difícil, né? É difícil. Eu acho que você sente medo também, sabe? Porque você pensa em algo, traça um planejamento, um caminho, enfim. E aí você fala, vou seguir o script. E aí, por algum motivo, você muda de ideia e você fala, mas se eu sair daqui, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? E você começa a pensar em todas as implicações. Mas não tem outro jeito. Mudar de rota, eu acho, assim, na vida a gente sempre vai mudar um pouquinho na rota, né? Sempre acontece alguma coisa que, por exemplo, eu queria passar na universidade pública, acabei que passei na particular, mas o meu objetivo ali foi alcançado, independentemente. Então, sim, houve algumas mudancinhas de rotas, mas acho que o meu objetivo principal sempre permaneceu ali. Mudei, como eu falei, principalmente em relação aos estudos. Trabalho, eu tinha muito, assim, eu queria trabalhar, a princípio, independente da área que desse, mas assim que possível na minha área. Hoje em dia, graças a Deus, eu trabalho na minha área. Mas em relação aos estudos, mudei de rota. Foi complicado no começo, eu perdurei muito para poder trocar de curso, porque eu ficava, como o curso que eu fazia no começo, que era ADS, era 2 anos e meio só, eu pensei por muitas vezes, vou terminar, e aí depois eu faço outro. E fora a crise de identidade que todo recém-adulto tem, né? Então... Não, sempre foi o mesmo objetivo. Acho que não. Não, continuei na mesma. Sim, eu mudei. Eu troquei medicina por psicologia e pretendo também fazer uma outra graduação em outra área. Tanto que eu tenho mexido com arte, sabe? Eu fiz recentemente um curso, inclusive na fundação do Derby, com estamparia artesanal. Então eu pretendo mexer com diferentes tipos de arte e integrar na minha carreira como psicóloga. No começo foi difícil, mas para pegar o embalo depois foi tranquilo, já que eu entrei na rotina de cursinho, voltei a estudar e tudo mais, sendo que agora com a cabeça mais focada, de fato, em passar. Enquanto que no ensino médio eu ficava bem ansiosa, estressada por conta disso. E aí depois de experienciar o Enem, de fato, foi mais tranquilo para lidar com os estudos. Sim, é a sensação de que tá mais perdido ainda. Tipo, você segue, começa a seguir um caminho e aí troca, e aí começa a seguir outro caminho, se perde de novo. Enfim, você vai com vários caminhos até você conseguir se centralizar em um só. Eu comecei a fazer direito em outra faculdade, só que o ensino lá não era tão bom, e aí eu decidi trocar de universidade mesmo, não de curso. E aí agora eu já tô recalculando a rota, porque vou recomeçar a fazer direito. Não, essa rota que eu tô seguindo, eu acho que é a coisa que eu mais tenho certeza na minha vida, que é assim que você caminha. Até o momento, não. Não mudei de rota. Depois que eu comecei a faculdade e passei por um período conturbado, que foi no início, eu realmente percebi que era aquilo que eu queria, e quanto mais eu avanço na faculdade, mais eu percebo que é isso que eu quero para minha vida. Eu acredito que não. A minha rota ela sempre foi muito planejada e eu sempre me dediquei o suficiente para conseguir viver a vida que hoje eu consigo. Então acho que não tive muitas rotas que mudaram. Acho que não, porque eu não tinha muitas metas, assim, para depois que eu concluísse o ensino médio, realmente foi pra faculdade, e eu meio que segui isso até o final, então eu acho que, claro, algumas coisas mudam, não vão de acordo com os nossos planos, mas nada que tenha necessariamente mudado de rota. Não. Eu já sei o que eu quero e já tô fazendo o que eu quero mesmo, na área que eu sempre quis, então não penso nisso não. Com certeza, eu acho que sim. Eu tô mais encaminhada do que desencaminhada. Com certeza. Ainda mais no estágio que eu faço, eu sinto que me aproximei muito mais da minha profissão dos sonhos, do que eu realmente quero pro meu futuro. Sim, porque eu sinto que eu tô dando, assim, além da faculdade, eu tô dando pequenos passos em relação à minha maturidade e da minha relação, assim, minhas relações sociais mesmo, então eu acho que eu tô
tô seguindo no que eu idealizo pro meu futuro, né? Sim, porque eu vejo que as coisas não podem ser no tempo que eu espero, mas que mesmo assim eu vou conseguir e que faz parte do processo. Sim, eu acredito que sim, porque eu tô de fato no curso que eu planejo para mim, né? Me formar como psicóloga é um grande sonho para mim. Hoje em dia, poder também me comunicar nas mídias digitais, que era algo que eu sempre quis, né? Com o foco na vida acadêmica. Então, acredito que eu tô, sim, no lugar que eu quero, mais perto de onde eu quero chegar no futuro. Sim, exatamente. A perspectiva que eu tenho é que eu quero terminar a graduação e continuar me preparando para o futuro com mestrado, doutorado e assim me tornar uma pessoa mais capaz e o profissional que eu desejo ser. Sim, porque no momento em que a gente acha que é difícil ou tá quase impossível, é o momento em que eu acredito que seja onde a gente tá mais perto. Sim. Mesmo que o pessoal fala que engenharia é meio complicado terminar, mas sim, eu sinto que eu tô bem mais próximo do que antes. Porque agora eu realmente comecei a etapa que é a real preparação para aquilo que eu quero trabalhar na minha vida, que é na faculdade. Sim, eu acho que nesses 4 meses de curso, né, agora que eu tô chegando no fim já do... eu acho que eu evoluí bastante. E desde quando eu me imaginava no início para o que eu tô agora, eu acho que eu consegui alcançar algumas metas, sim. E eu acho que eu tô próximo do meu objetivo. Sim. Eu acho que ainda estou muito distante de um futuro que eu quero, porque começo da faculdade, não consigo contribuir tanto mais para o movimento estudantil e eu queria estar justamente nesse papel mais político, de defesa dos direitos estudantis, então também por isso eu escolhi fazer direito. Então me sinto um pouco distante e desconexo do que eu tinha como futuro para mim. Não. No Exército, não. Eu pretendo continuar na área de segurança pública, porém mais na área civil, não na área militar. Por exemplo, Polícia Civil, até uma Guarda Municipal, Polícia Federal. Eu imaginava que eu ia ser militar, que eu ia me identificar com o Exército, porém não foi isso que aconteceu. Eu acabei não me identificando muito com o militarismo. Então, eu gostei muito da área de segurança pública, realmente era o que eu achava. Porém, no militarismo eu não me identifiquei. Prefiro continuar fora. Eu pretendo passar no concurso da Polícia Civil, a princípio. Se não der certo, eu vou prestar também concurso para a Guarda Municipal, Recife, Olinda, Camaragibe. Aí, enfim, se eu passar para a Guarda Municipal, não vou parar na Guarda Municipal, vou continuar estudando até a Polícia Civil, que é o meu objetivo, assim. Sim, com certeza. Sinto porque eu olho muito para o meu começo, que é muito diferente de onde eu estou hoje em dia. O meu começo é eu estudando TI e eu estava trabalhando como vendedora no shopping na época. E hoje em dia eu curso o curso que eu gosto e trabalho na área que eu quero. Então, com certeza, eu tô, assim, na minha cabeça, mediante ao meu princípio, meio caminho andado. Então, eu sempre tive muita pressa das coisas que eu quero. Então, por mais que eu tenha perdurado muito para poder trocar, era mais pelos outros do que por mim. Então, quando eu coloquei na minha cabeça que eu só ia começar a trabalhar e a viver uma vida na área que eu queria se eu mudasse, no outro dia eu fui no CRA, que é o Centro de Atendimento ao Aluno, e fui lá e falei, eu quero trocar de curso. E só fui avisar os meus pais depois, porque se eu fosse nessa de ficar perguntando de tudo, eu ia estar vivendo algo que não era algo que eu queria, era que os outros. Então, por mais que eu tinha, sim, um apreço pelo curso, que na verdade era mais curiosidade de aprendizado, de dizer assim, eu tenho vontade de aprender, eu tenho vontade de saber como que é, como que programa, como que trabalha com softwares, enfim. Mas a minha paixão mesmo sempre foi comunicação. Então, quando eu coloquei na minha cabeça que era algo que eu realmente queria trabalhar com isso, algo que eu gostava, aí foi assim que eu troquei. Porque o meu futuro, eu acho que vem muito das coisas que eu quero concluir, que no caso é a faculdade, prestar meu concurso público, e agora eu já tô mais perto do que longe, porque eu tô no 6º período, né, da faculdade. E na minha cabeça, caramba, porque o ensino médio pra mim foi ontem, né? Então, assim, aos 20 anos, eu já perto de concluir uma faculdade de Direito, que é extensa.
cansativa, acima de tudo, porque são 5 anos e uma linguagem jurídica que eu nunca fui acostumada a entender. A gente tá ali com um dicionário completamente diferente, literalmente. Então, assim, eu tô muito perto de alcançar, claro, estudar ainda mais, porque direito, as leis sempre mudam, sempre se atualizam, então você não para de estudar, vamos pontuar isso. Mas eu tô muito perto de conquistar a minha profissão, conquistar a minha estabilidade, que era o meu objetivo de vida desde criança. Minha estabilidade e minha independência. Eu sempre tive esse pensamento muito pra frente. Eu não sei se eu diria que mais perto, mas com certeza eu tô no caminho. É porque é complicado dizer quando eu chego, quando eu não chego, mas acho que estou no caminho. Escuta muito, né, crescendo, sobre concurso público, sobre como é bom, sobre a estabilidade, enfim. E hoje em dia, já quase finalizando a faculdade, eu sinto que eu me achei um pouco na advocacia privada. Então, isso para mim é uma grande mudança, porque antes eu só pensava em concurso e, enfim, acho que é isso. Eu estou concluindo o curso, né? Eu estou no 8º período de 10. Falta, em tese, 1 ano para concluir o curso. De certa forma, eu já tenho um encaminhamento, né, para o mestrado, para seguir com a carreira acadêmica. E eu acredito que daqui a alguns anos eu já vou ter alcançado algumas das minhas metas, tanto acadêmicas como pessoais também. Com certeza, bem mais perto. Por quê? Agora eu me sinto já consolidada na minha universidade, não me sinto tão insegura como no início. Atualmente eu consigo participar de pesquisas, outras coisas, eu consigo me manter hoje em dia na universidade. Com certeza, hoje eu sinto que eu tenho uma mentalidade mais madura, que se eu voltasse para, sei lá, uns 5 anos com essa mentalidade, eu seria outra pessoa hoje em dia, totalmente bem sucedida e bem realizada com o meu pessoal. Eu acho que uma das mais marcantes foi ter iniciado aqui na Fundagem, né? Quando eu era ainda adolescente e eu tive a oportunidade de ver o que a ciência poderia me proporcionar. Aquilo ali foi uma mudança de perspectiva para mim. Com certeza a primeira foi a do ensino médio, né? Que foi a minha primeira experiência acadêmica. Eu comecei no 2º ano jurando que ia ser juíza, fazer direito. Aí... Depois eu entrei nessa questão do documentário, acabei gostando de fazer documentário sobre a ocupação do Cândido Duarte. E aí, no 3º ano, eu entrei num projeto bem legal, que é de audiovisual para o ensino médio, que é Trello, que ele funciona até hoje também. E aí eu descobri, né, que eu queria fazer cinema, foi a minha paixão. Família, principalmente, né? Inclusive aqui também foi muito importante, eu fiz... alguns vínculos com pessoas que trabalhavam aqui e, de certa forma, durante esse período de tempo para cá, nós mantemos contato e muitas vezes a gente conversava sobre toda essa questão de trajetória, de processos e tudo que a gente precisa fazer ao longo do tempo e principalmente da questão de calma, né? Que nem tudo a gente precisa fazer agora e nem tudo a gente deve alcançar agora. Tem coisas que a gente leva mais para frente e que a gente consegue seguir em frente e realmente essa questão de recalcular rotas. E principalmente também alguns professores da universidade também, a gente observa a forma que eles trabalham e a gente passa a observar também coisas que a gente pode trazer para a nossa formação e para a nossa vida profissional no futuro. Nos 2 estágios que eu participo atualmente, tanto no IBAMA como no estágio na Rural, consigo observar muito que eu posso absorver na minha carreira profissional, né? Ambientes em que consigo trazer um arcabouço muito grande, principalmente das vivências com as pessoas no laboratório, não só no teor acadêmico, mas com as vivências no dia a dia eu consigo trazer muito, tanto para o meu pessoal como para o profissional, que tem me ajudado a seguir uma carreira como bióloga no futuro. Sem dúvida, os meus professores, porque se a gente for focar no ensino médio, caramba, foi muito massa estudar aqui no Cândido Duarte, porque hoje meus professores são muito meus amigos, né? A gente sai e tudo mais, mas no ensino médio foi algo que eles me acolheram muito, teve um ensinamento, eles são maravilhosos assim no quesito de ensino e eu sei que eu devo muito a eles o fato de eu estar onde eu estou hoje, né?
porque eles sempre me ensinaram muito bem, sempre foram muito acolhedores, enfim. Então acho que o principal ponto, se tratando a partir do ensino médio, foram meus professores. Depois deles, meus pais, com certeza, que são a minha principal influência. Como eu tinha falado, eu passei minha vida toda em escola particular e desde que eu migrei para a escola pública, todos os tipos de interações foram uma agulhazinha na bolha que eu vivia. Então, estudar aqui no PIBIC e estudar na escola foram novas portas assim de visões de mundo que eu tinha, totalmente diferentes da sociedade, de que eu passei a ter depois, tanto por meio de estudos, mas principalmente por meio de conversas e interações. Pô, várias, principalmente no ensino médio. Eu acho que as eletivas do professor Rodrigo, eu lembro de uma viagem que a gente fez até Pesqueira, para uma tribo indígena, foi, cara, assim, algo de mudança de vida. Enfim, cara, teve muita coisa. Eu lembro do Maracatu, o projeto Malunguinho, o grupo étnico racial que eu fundei junto com Isabela Maia e Rodrigo. Enfim, muita coisa que eu acho que eu deixei naquela escola. Ter sido coordenador do protagonismo também foi uma responsabilidade enorme. Ter sido de Grêmio, enfim, foi aí que eu fui trabalhando minha habilidade de liderança que eu exerço hoje. Eu acho que pessoas, principalmente meus avós, que eles sempre me inspiraram muito a estudar, procurar me politizar sobre as coisas, saber sobre diferentes áreas. E durante o ensino médio, a bolsa de estudos, né, ela me deu uma guinada assim para aprimorar esse meu olhar político sobre as coisas e gostar mais de ciências sociais, de humanas. Falando aqui, né, do PIBIC, acho que os orientadores marcaram assim a minha trajetória, porque aqui foi um lugar acolhedor, sabe? E eles me ensinaram bastante também e contribuíram muito para eu estar aqui hoje. Acho que meus amigos, porque principalmente no ensino médio eu tive amigos que ficaram comigo do primeiro ao terceiro ano, já que eu troquei de escola no primeiro ano e eles me acompanharam desde o começo e a gente sempre estudou junto para essa questão do Enem, para se preparar para a vida, né? Mas também meus orientadores da equipe de robótica e do PIBIC e principalmente minha família, que sempre me incentivaram muito aos estudos. Rapaz, as experiências, as oportunidades que mais me marcaram foi justamente a fundação, foi o PIBIC. Me abriu portas para ter novas experiências, para saber um pouco sobre como é um laboratório de pesquisa ou algo do tipo. Principalmente a minha família, que na base da minha família sempre teve isso, que o estudo é o caminho, o estudo que vai mudar o meu futuro. E também alguns professores da minha jornada no ensino médio que me incentivaram a querer buscar um futuro melhor na faculdade, principalmente o professor de educação física, que me incentivou bastante e me fez escolher esse caminho. Acho que as minhas maiores oportunidades e pessoas que me marcaram até aqui foi a minha bolsa, né, de 100% na faculdade, pelo ProUni, e acredito que a minha família também, que sempre me apoiou muito a conseguir conquistar os meus sonhos dos meus amigos, né, também que estavam sempre ali comigo, e o networking da vida, né, que me deu o meu emprego que atualmente eu trabalho. Os meus pais, eles sempre foram uma potência muito grande. Os orientadores do PIBIC também sempre foram muito queridos. Os estagiários do Multilab também são muito legais e são meus amigos até hoje. Os meus colegas e tudo mais. As pessoas que eu conheci na faculdade, que eu levei do ensino médio até agora. Então, são pessoas que me incentivaram bastante. Então, participaram disso também. Minha tia, ela me aconselhou muito quando eu entrei para a faculdade. Não só minha tia, minha família também. Como ela tem uma experiência na faculdade, na vida ao todo, ela me deu muitos conselhos. Então isso me tranquilizou bastante sobre isso. Sim, o da
O PIBIC Ensino Médio, Iniciação Científica Júnior, não sei se é isso que se chama, mas foi o daqui da Fundagem em 2019, foi aqui. Esse projeto foi, como eu disse, a gente tinha acesso a orientadores, a gente recebia uma pequena ajuda de custo, então tudo isso para mim era encantador, assim, era uma coisa, outra realidade. Contribuiu de forma a me fazer continuar, né? Eu já tinha uma ideia que eu queria ir para a universidade e quando eu entrei aqui eu tive certeza que era isso que eu queria fazer. Então me influenciou de forma boa. O PIBIC me aproximou muito da pesquisa e é uma área que realmente eu trabalho hoje, né? A gente que faz biologia, a gente tem muito essa vertente da pesquisa e me aproximou bastante disso. Então, quando comecei na graduação, então já tinha essa proximidade, né, com pesquisa e com análise de dados, que foram com coisas que eu trabalhei aqui e que me aproximaram bastante disso, mesmo não sendo na área que eu curso hoje. Acredito que sim. Para mim foi muito enriquecedor, acho que estar num ambiente acadêmico antes de entrar de fato na academia, assim, antes de entrar na universidade, né? A me habituar a certos termos, certas experiências, certos métodos e almejar isso também um dia. Eu almejo com certeza também um dia. Sou pesquisador agora durante a faculdade, né? Mas penso com certeza em fazer um mestrado, um doutorado e ingressar de fato na academia. A pesquisa foi muito bacana, o tema foi super interessante, foi sobre diversidade. Então, além do contato que eu tive com a academia, o conteúdo que a gente estudou é muito importante, muito pertinente nos dias atuais. E eu sei que todos os temas que são estudados no PIBIC Ensino Médio, eles são de fato muito interessantes. E acho que é uma grande oportunidade para qualquer aluno que possa ingressar, assim, é muito enriquecedor mesmo, muito enriquecedor, como é qualquer coisa relacionada à educação. Com certeza, né? A Fundagem, o PIBIC Ensino Médio foi um dos principais. O PIBIC foi muito bom porque, assim, é um curso de iniciação científica. Já vem que ele corta muitas das coisas que a gente está muito acostumado a, tipo assim, aprender no dia a dia da escola. Então a gente pende para uma área que é muito massa, é uma área diferente, a gente aprende muitas coisas novas. E a gente foi fazendo também muitas pesquisas, né? Principalmente na relação estudantil, onde os alunos moravam, o que é que eles estavam fazendo, como é que eles vinham para a escola. A gente viu aluno que morava em Rio Doce, caramba! A gente sempre ia atrás dos alunos para saber o que é que a gente podia fazer, ajudar e tudo mais. Então isso atribuiu muito em mim uma questão de até melhora na liderança estudantil. E depois disso, o conhecimento a gente leva para a vida, né? Então a gente aprendeu muita coisa aqui no PIBIC que até hoje não tem como eu esquecer, porque eu aprendi. Isso acabou que eu fui participando de projetos, inclusive depois que eu finalizei o ensino médio, eu voltei para lá como bolsista, monitora de busca ativa. Aí eu parei de estudar no ensino médio e voltei para lá trabalhando, né, junto com meus professores. Foi muito massa. Acho que o PIBIC, com certeza, foi uma das mais marcantes do meu ensino médio. E a vivência no PIBIC me ajudou muito, mudou a minha cabeça em questão, vamos dizer, mais política. Do ensino médio mesmo, os momentos e tudo mais. Os professores também. O PIBIC. Sim, eu acho que sim. Porque como eu queria medicina, ela tem essa parte humana também, mas acho que psicologia tem ainda mais. Sim, porque como eu disse, o movimento estudantil principalmente me fez olhar mais para a parte do direito, porque o direito, principalmente o estudantil, não é respeitado. Então, ter um olhar melhor e entender, ter uma compreensão sobre esses direitos estudantis, principalmente, me levou a querer entrar no curso que eu escolhi. Sim, sim. O PIBIC foi um deles, mas também o protagonismo, o Grêmio, tudo foi alinhando ali, vendo que eu tinha habilidade para liderança. Eu fui eleito no protagonismo com, acho que todos os votos de quem estava na sala. Eu era muito bom político, assim. Então, foi algo que foi acrescentando, fui vendo o que eu gostava de fazer, enfim. Assim, foi algo que eu gostei muito de ter feito, mas não influenciou muito no que eu queria, não. Eu gosto muito da área de humanas, gosto de sociologia, antropologia, ciências sociais, ciências políticas, no caso. Porém, assim, não é algo que eu quero seguir como carreira. Gosto muito de ler, até hoje eu leio, sigo páginas de geopolítica, de tudo. Então, eu acho que na universidade uma coisa muito importante é a sua formação de
caráter, sabe? E você, tipo assim, ser uma pessoa que tem personalidade. E aqui eu acho que eles me ensinaram isso, a ter, tipo, pensamento crítico. E... Sim, a equipe de robótica, ela foi, acho que, o pilar da minha decisão. Sim, porque antes eu pensava só em inovar, criar uma coisa nova para o avanço da pesquisa tecnológica. Mas com o PIBIC eu percebi que também é importante a gente estudar como aquilo vai influenciar na humanidade, já que no meu PIBIC a gente estudou a influência das tecnologias na geração Z e nas anteriores, eu percebi que é importante não só estudar como a tecnologia vai evoluir, mas como a humanidade vai evoluir com a tecnologia. Então o PIBIC me ajudou nessa questão, ele meio que colocou um ponto a mais no caminho que eu queria seguir. Contribuiu, influenciou, principalmente os organizadores do projeto em si. Eles influenciaram muito nessa parte, assim, como pensar no futuro, como pensar no que eu vou fazer, entende? Teve sim, porque eles mostraram alguns exemplos e como está sendo o mercado, né, do trabalhador atualmente. No PIBIC a gente começou a fazer pesquisa e essas pesquisas foram muito produtivas para a minha graduação na faculdade, porque quando eu comecei na faculdade já requer muito trabalho para o aluno. Então, quando você já entra na faculdade com a experiência de ter feito pesquisas e relatórios e relatos, já é uma experiência muito boa. Sim, 2 projetos que eu sempre falo como projetos que de fato me construíram como pessoa e profissional é a participação no PIBIC da 7ª edição e o projeto Protagonismo também, que me desenvolveram muito como pessoa, fala, perfil de liderança, comunicação, tudo. Eu acho que o PIBIC, antes do PIBIC Ensino Médio, eu já colocava bastante expectativa na minha vida acadêmica, na minha vida como uma futura pesquisadora, né, ali fazer mestrado e doutorado. Mas quando eu tive contato com o PIBIC, eu acredito que eu tive ainda mais noção do que de fato era isso, né? E acho que me impulsionou ainda mais a conquistar os meus sonhos, a minha vida, né, que eu quero ter no futuro e dar para minha família através da educação. Então, o PIBIC Fundage foi muito importante para mim nesse sentido. Eu acho que o PIBIC Ensino Médio mesmo, ele dá muitas dimensões, tem muito a ver com o que eu quero para minha vida, que é seguir na área de pesquisa. Então, acho que é uma atividade que me marcaram, assim, me marcou. Porque é uma experiência muito enriquecedora, além de acadêmica. Para a vida mesmo, a gente fez passeios muito legais, a gente tem um contato muito legal com os orientadores. Os estagiários também são pessoas muito prestativas, então foi uma experiência muito boa no geral, não só nesse sentido. Eu acho que o PIBIC com certeza fez parte disso e fez eu ver outras oportunidades fora da minha bolha. E eu acho que sim, influenciou bastante para o que eu realmente quero no meu futuro, porque eu realmente quero na minha profissão. E é isso. Foi uma experiência muito gratificante, principalmente quando eu era adolescente. Foi a primeira experiência que eu tive com pesquisa acadêmica. Foi o engatamento que eu tive também quanto ao audiovisual, porque na minha edição acabou criando um documentário. E aí eu acabei me envolvendo na edição, na roteirização, e com 16 anos isso foi muito gratificante. Então foi algo que eu guardo até pra mim até hoje, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Inclusive, eu gostei tanto do que a gente fez aqui, que eu até na época pensei em falar, poxa, e se eu fizesse ciências sociais para entrar na Fundagem? Porque eu gostei tanto do que eles fizeram lá. Mas, assim, sem dúvidas, expandiu muito minha mente. Assim, eu sei que é difícil na escola, mas buscar professores que se engatem em projetos. Sendo sincera, assim, sabe? Porque dessas pessoas você consegue descobrir o que é que você gosta, ou descobrir o que você fez no ensino médio e onde você quer seguir após ele, com certeza. O mesmo que minha família e meus professores falaram para mim, que o estudo é o caminho, que quando você tem conhecimento e o saber, você pode chegar a qualquer lugar que você quiser.
no momento, meus queridos amigos, estudem. Porque hoje em dia, o estudo é que abre as portas para vocês. Que o que a gente acha ser um bicho de 7 cabeças não é, na verdade. Eu ficava, meu Deus do céu, vou ter uma matéria em exatas muito difícil, vai ser o fim do mundo, programar alguma coisa, ou vou ter que apresentar alguma coisa, aí eu achava, meu Deus, é o fim do mundo, não vou conseguir. Mas no fim das contas não é tipo, então assim, meu Deus, dá pra fazer, entendeu? Foca em uma coisa e vai. Tem tempo, tem muito tempo. E dá pra mudar a rota muitas vezes ainda. Eu diria que é um processo muito estressante, com muita ansiedade, mas que no final de tudo dá certo e que é preciso de muito esforço, dedicação e paciência. Eu diria para relaxar. É muito assustador, mas é muito importante relaxar, assim, sabe? Porque às vezes a gente fica com tanto medo que a gente fica paralisado. E eu acho que tentar relaxar faz com que a gente se mova. Mesmo que pouco, faz com que a gente se mova. O importante é continuar se movendo. Diria que se você sabe o que você quer, né? Se você já tem ideia da carreira que você quer seguir, invista. Se você não sabe, tudo bem, né? Você tem tempo para pensar, né? Analisar suas possibilidades, ver realmente o que é aquilo que você quer seguir, né? Que com o tempo as coisas vão aparecer para você. Eu diria que é difícil, mas não é impossível. A gente consegue. Eu diria para pesquisar muito sobre tudo, sobre principalmente quem está terminando o ensino médio, pesquisar os cursos que tem, o tipo de modalidade de ensino, tipo ProUni, FIES, SISU, todas as modalidades, porque eu não sabia que na época que o ProUni, minha nota era boa e não sabia que dava para usar durante 2 anos, então eu perdi em 2021, tipo, sem saber que eu tinha direito ainda. O FIES dá para usar 10 anos, então assim, tem muito tipo de curso. Às vezes eu não sabia que eu queria fazer farmácia, até eu trabalhar com farmácia. Então assim, você tem que pesquisar o máximo possível, porque se você ficar no escuro, você vai acabar não fazendo nada, porque você não sabe o que fazer e você vai ficar se sentindo mal, procrastinando. Na verdade, o meu conselho principalmente vai para a pessoa que está começando o ensino médio. Pelo amor de Deus, aproveite tudo que você tem que aproveitar do ensino médio. Porque passa muito rápido e é nele que você vai alcançar e ter oportunidades muito grandes. Eu sempre digo, as oportunidades que tiveram para mim não foram só para mim, foram para todo mundo. Só que eu acho que a grande diferença foi que eu soube aproveitar. Então, se você sabe aproveitar durante todo o ensino médio, você vai finalizar ele bem. Você vai finalizar ele e o próximo passo que você der, você vai estar se sentindo bem mais preparado. Porque, como eu já disse em uma das perguntas, muita gente acha que a faculdade é, tipo, extremamente cansativa e realmente é. Mas, tipo, quando você já vem preparado para tomar esse pique, quando você, tipo assim, tá muito desleixada e, vou encarar uma faculdade, cara, calma aí que você não vai aguentar, porque é muita coisa. Então já vai se preparando, vai abraçando as oportunidades, vai recolhendo aquilo ali pro teu currículo e depois do ensino médio você já vai, tá bem preparado para enfrentar uma faculdade, seu emprego ou qualquer coisa que for. Mas primeiro que eu acho que não precisa de tanto desespero para saber o que quer agora, nesse momento que você vai definir. Você não vai definir a sua vida agora. E primeiro que aproveite o restinho da escola, que é muito bom, é muito, muito bom. Por mais que não pareça na realidade, mas é muito legal a parte da escola. E em relação à vida adulta, só calma, que às vezes, hoje em dia, o tempo de todo mundo é muito valioso, mas às vezes a gente precisa ter calma, principalmente em relação a planejamentos futuros. O mundo não vai se acabar se você não decidir o seu curso assim que você acabar a escola. Para aproveitar muito o 3º ano e mais conseguir conciliar os estudos com as diversões que tem em si no 3º ano, que são muito boas, realmente. Mas conseguir conciliar. Para ter calma, ainda tem muito tempo para escolher as coisas e para aproveitar o processo mesmo, aproveitar o tempo que tem. Enfim, superar os limites, que eu não sabia que eu conseguiria. Acho que confiança, acredite em si mesmo, é muito importante.
não deixe de estudar, porque mesmo quando a gente termina a escola ou termina futuramente a faculdade, as coisas avançam. Então é necessário estudar tanto a parte, se você trabalhar com tecnologia, mas também o social. Continue sempre estudando, mesmo que aos poucos, mas continue. E não desista. Se eu pudesse dar um conselho para quem está terminando o ensino médio agora, eu diria para você ter um objetivo, né? Ter um propósito ali do que você quer ser quando você tiver grande, maior, e você, de fato, se unir a pessoas que querem o mesmo objetivo que você é muito importante. E as pessoas que a gente tá perto, isso importa muito. Eu aprendi que eu consigo me virar sozinha, assim, em algumas coisas, mas também eu aprendi também a muito respeitar tudo que vem comigo na minha caminhada, sabe? Tipo, eu fico feliz de toda essa experiência que eu tenho, tanto no ensino médio, tanto nessa oficina do Trello, de audiovisual. Enfim, foi assim, é algo que eu carrego comigo até hoje. Eu falo também para outras pessoas que estão saindo do ensino médio agora, quando elas são perdidas, o que eu fiz, sabe? É algo que eu carrego comigo. Eu aprendi que a gente tem que baixar muito a cabeça na vida e para respirar, não ser tão emotivo, tão explosivo, tipo, ser menos cascadura, ser mais maleável, porque assim a gente consegue mais entrar nos lugares e conquistar o que a gente quer. Eu aprendi que eu podia ir muito longe. Se eu pudesse, eu teria acreditado mais em mim, voltado na Ana do ensino médio e ter dito para ela relaxar mais, que ia dar certo. Eu já era muito falante, já sabia que eu ia para psicologia. Muita coisa. Eu posso dizer que nesses 5 anos aconteceu muita coisa, né? E querendo ou não, 5 anos é muito tempo. Passaram muito rápido, às vezes parece que foi ontem, mas que a gente aprende com o tempo. A gente aprende que tempo é importante e que, como eu falei, nem tudo a gente precisa realizar agora. Né? A gente ainda é muito jovem, eu tenho 22 anos, e às vezes a gente tem essa questão imediatista de tudo para agora, de conseguir as coisas agora, e com o tempo a gente percebe que demanda tempo, que nem tudo a gente precisa fazer naquele exato momento, nem tudo a gente recebe naquele momento, e que com o tempo a gente consegue se planejar, que a gente consegue passar pelas coisas e conseguir aquilo que a gente deseja. Desculpa, essa pergunta é bem difícil. Eu acho que eu sou mais forte do que eu imaginava que eu era. Eu ainda estou aprendendo muito sobre mim mesma, porque é uma descoberta diária. Eu me vejo numa área que eu nunca me vi na vida, então a cada período que se passa, eu descubro mais coisinhas sobre mim que eu vou buscando melhorar. Isso em questão de melhorias e defeitos, né? Porque a gente às vezes acaba se tornando mais procrastinador e ansioso e tudo mais, porque é uma churrada de coisas para fazer. Mas ao mesmo tempo a gente vai buscando melhorar isso e vai se tornando ainda uma pessoa melhor, pessoalmente, coletivamente falando. Então, que a gente não precisa estar sozinho em todo nesse processo, mas muitas vezes a gente tá. Então, eu até falo sobre a minha mudança de curso, que pra mim foi realmente muito importante isso, porque eu me vi como sou eu que tenho que gostar, sou eu que tenho que atuar na área. Então foi mais isso, a gente não está sozinho o tempo todo, até porque todo mundo precisa de todo mundo, mas em muitos processos a gente realmente está sozinho e só quem pode agir, fazer algo diferente somos nós mesmos. Tem uma coisa que minha mãe e minha avó me dizem muito, que acho que muita gente também escuta, que conhecimento é a única coisa que não podem tirar da gente. Então, aprendizado nunca é demais, conhecimento nunca é demais e estudo nunca é demais. A gente pode pensar que nunca vai usar algo que a gente tenha estudado, alguma experiência que a gente tenha se prontificado a passar, mas todo conhecimento é válido, todo tipo. Então, aquela palestra chata que a escola dá, às vezes vale muito. Às vezes a gente lembra por muito, muito tempo. Eu vi muito determinação em mim. Senti muita determinação. Continuar estudando e manter minha mente aberta para as possibilidades que vão aparecer. Eu pude voltar mais a olhar para mim mesma e perceber que
eu andava muito ansiosa, muito estressada e que eu precisava botar o pé no chão e focar no que eu realmente queria e fazer as coisas com mais tranquilidade que elas iriam vir. Muito pouca coisa, não tive tempo. Continuar na rota o máximo possível, a não ser que eu decida mesmo mudar. Quando eu concluí o ensino médio foi, tipo assim, um caos, porque você fica, e agora o que eu faço da minha vida? Tipo, vou pra universidade, não vou, e não é só escolher porque eu quero ir, tem que passar também, né? Tem que ver se você passa. Mas, tipo, não tenha pressa, não fique louco no SISU. O SISU foi uma loucura, eu fiquei... Parece que eu surtava. Enfim, não precisa ter desespero, não precisa ficar subindo pelas paredes, calma, que vai dar certo, entendeu? Não fique desesperado. Eu sei que quando a gente sai, fica, meu Deus, agora o que eu faço? Mas respira que aí você vai achar algum caminho pra ir, sabe? Não precisa ter pressa. Percebi que eu era muito preguiçoso, eu tinha que ter trabalhado mais antes de sair do ensino médio e que nem tudo é fácil como parece ser no ensino médio. Então, assim, não é pra... acabou o ensino médio, até começar a faculdade eu vou parar de fazer nada, ficar fazendo nada. Não, tem que realmente continuar porque é um período entre uma fase e outra, mas é muito importante ter essa construção da ideia de mundo que eu quero fazer pra frente. Porque eu acho que sem ela seria muito complicado começar uma faculdade, começar uma vida procurando um emprego sem antes pensar no que realmente quer fazer. Esse período pós-ensino médio, eu acredito que a questão de não se cobrar tanto, mas sim fazer. Mesmo quando tá difícil, mesmo quando tá complicado, mesmo quando tá desafiador, mesmo você cansado, mas faça. Eu realmente aprendi e estou aprendendo quem eu realmente sou. Porque durante o ensino médio, eu confesso que eu não era tão ligado nas coisas do mundo, eu só queria estudar, fazer as provas, passar e seguir a vida. Mas depois que eu saí do ensino médio e entrei na faculdade, eu entrei no mundo real e comecei a me ligar nas coisas que estavam à minha volta e o que eu queria para o futuro. Eu não estava esperando essa pergunta, calma. Eu aprendi que tudo passa, mas que a gente tem que tomar as decisões de acordo com aquilo que a gente sente no nosso coração também. E eu acho que é importante a gente entender que todos os dias eles vão determinar muito quem a gente vai ser. Então acho que sobre mim, eu aprendi a viver mais um dia de cada vez, sem pensar tanto a longo prazo, mas também pensando. Pra ser sincera, eu não consigo identificar o que mudou em mim nessa experiência pós-ensino médio, mas alguma coisa mudou. Eu tô tentando descobrir ainda o que é. Eu acho... É porque eu tô batendo muito nessa tecla do vestibular e da faculdade, porque realmente foi uma das coisas mais importantes que aconteceram desde que eu saí do ensino médio e do PIBIC até agora, mas eu acho que quando eu passei no vestibular, assim, eu fiquei... Caramba, eu sou capaz de fazer isso, de cumprir as minhas metas e... aí foi um evento marcante pra mim. Formada, iniciando um mestrado, eu espero, e rica, talvez. Daqui 5 anos eu me imagino formada. Imagino que daqui 5 anos eu vou estar me dedicando para passar no mestrado e eu quero estar bem nas mídias digitais. Eu quero, de alguma forma, ter uma vida mais exposta. Me ajudar a chegar lá, na vida que eu idealizo daqui 5 anos. Eu acho que ter autopiedade e aproveitar o processo. É importante aproveitar o processo e não pensar a meta necessariamente como um objetivo reto, e sim um conjunto de processos e hierarquização dos passos mesmo. Aproveitar o momento de agora, mesmo pensando no futuro. Eu me imagino sendo professor e com mais especializações, mestrado, doutorado. Eu imagino eu fazendo meu mestrado fora, em comunicação, intercâmbio. Aí eu quero ter me formado, né? Óbvio que eu vou começar agora.
E eu quero ter, pelo menos, sei lá, passado no concurso, igual alguns amigos meus já passaram. Formada, eu espero. E trabalhando no que eu gosto. Daqui a 5 anos, eu me imagino já tendo concluído o mestrado, talvez já tendo concluído o doutorado, ou perto de concluir, não sei. E finalmente, assim, ingressando no trabalho, né, na vida acadêmica, talvez estudando para concurso ou algo assim, já para ser professora mesmo. Daqui 5 anos, eu espero ter terminado minha graduação, espero estar encaminhada para uma pós ou para um mestrado e, assim, para minha vida no geral, eu espero estar feliz e de bem, assim, realizada. De certa forma, né, porque a gente nunca está realmente realizado, a gente sempre idealiza um pouco mais, mas satisfeita com a vida que eu tiver. Essa é uma pergunta muito difícil. Um dos sonhos que eu tinha e que eu ainda não realizei é de casado. Então, com certeza, casado. Acho que é isso, um emprego um pouco mais estável, uma pós-graduação, casado. Vou estar formada. Não sei se eu já vou estar no meu emprego, porque concurso público depende muito de ano que vai abrir, vagas e tudo mais. E é muito tempo assim, mas com certeza eu já vou estar formada. Acredito eu que já vou estar iniciando minhas finanças aí para algum automóvel que eu queira, alguma coisinha assim, investimento para minha casa. E eu vou estar no processo ainda, para o que eu realmente quero. Eu me imagino formada já, se Deus quiser, e estudando para concurso. Eu espero ter terminado. Não, pelo amor de Deus, eu vou ter terminado meu curso. E eu espero também estar na minha segunda faculdade. Também na área de comunicação, mas ainda não sei especificamente. Mas eu espero estar formada na minha segunda faculdade e com um emprego que eu tenha conseguido minha independência financeira. Eu me imagino formada e estudando para concurso ou já concursada, quem sabe? Se Deus quiser, vou estar trabalhando oficialmente com a área que eu quero, se der tudo certo na faculdade, né? Eu espero estar formado e que eu esteja tendo uma vida tranquila com as minhas pesquisas. Daqui a 5 anos, eu me vejo trabalhando com a psicologia. Que área, sinceramente, eu não sei, porque eu gosto de muitas. Mas eu gosto muito da psicologia social e pretendo, né, juntar com esse meu lado artístico que eu gosto muito e, quem sabe, começar a vender minha arte. Formado, mais estável e conseguindo participar melhor das políticas. É uma coisa que eu não posso dizer, porque o futuro eu acredito que não cabe a mim. Mas se fosse pelas minhas expectativas, eu amaria conseguir ter o sonho que eu quero de ser cantor, ou então de conseguir entrar em um trabalho que eu consiga conseguir os meus objetivos, sabe? Mesmo que seja de pedra em pedra, pouco a pouco, enfim.